Paz e graça, estamos aqui, graças ao Jeová Nessi. Na verdade, hoje nós vamos meditar a palavra de Deus no livro de Marcos 16:15. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que vidas possam ser alcançadas. Vamos meditar a palavra de Deus no livro de Marcos 16, versículo 15. Diz assim: Ide ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Palavra do Deus Altíssimo. Pai, rogamos a Ti, Senhor, esta manhã, faz-nos compreender a Sua palavra, no poder que há no nome de Jesus. Pai da glória, faça-nos entender cada vez mais a Sua palavra, para que nós possamos ter fome de meditar e conhecer a Tua palavra. Dedicamos tudo nas Tuas mãos, Jeová Sabaote, Jeová Nessi, no nome de Jesus. Amém. Acabamos de ler a palavra de Deus no livro de Marcos. Na verdade, eu queria dar o tema: vamos pregar a palavra de Deus. Na verdade, desde os tempos primórdios, os homens levavam o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é levar as boas novas. Devemos levar as boas novas. Na verdade, Jesus disse: aquele que me servir, o Pai honrará. Por isso que um dos primeiros mártires foi Estevão. Apesar do seu nome sendo grego, foi um homem que se levantou, levou o evangelho. Jesus disse: arrependei-vos, é chegada ao reino de Deus. Se o Messias levou o evangelho, por isso que aqui no livro de Marcos está a dizer: ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Na verdade, nós temos se levantado para ir levar o evangelho para aquelas pessoas que tenham sido oprimidas. Por isso que nós temos uma sociedade inativa, nós temos um povo dúbio por não levar o evangelho. Há vidas que serão alcançadas quando nós se levarmos o evangelho. Se Jesus se compadecia, se Jesus, ele tinha compaixão, ele levava as boas novas para as nações, ele levava as boas novas, ele andava de aldeia em cidade para levar o evangelho. Na verdade, a sociedade hoje em dia está paralítica. Temos uma sociedade que se diz que tem sido flexível, porque na verdade os homens não têm se colocado na brecha para levar o evangelho. Irmão, prega o evangelho, leva o evangelho para as pessoas que precisam. Na verdade, a nossa responsabilidade é pregarmos o evangelho, é pregoarmos o evangelho, porque há vidas que na verdade ainda estão naquela severa servidão, estão no pecado, precisam de ouvir a verdade. Eu fui num determinado lugar levando o evangelho, pessoas não conheciam Jesus, eles ouviram falar, mas eu tinha que levar lá o evangelho. Aqui o Senhor está nos dizendo: ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Na verdade, hoje as pessoas não têm conhecido Jesus, porque os homens não têm se colocado na brecha para levar o evangelho. Por isso que um dos países menos evangelizados no mundo é Maldivas. Por não levar o evangelho, lá o povo está se perdendo. Às vezes você fala: irmão, tanta dor que tem acontecido neste mundo, tanto pecado, tantas coisas que têm se alastrado neste mundo, porque os homens não têm se levantado para levar o evangelho. Pedro, Paulo foram homens que se levantavam, levavam o evangelho. Muitas das vezes eles foram açoitados por causa do evangelho, eles foram presos por causa do evangelho, foram homens que renunciaram. Por isso que Jesus disse: aquele que não toma a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Eles tomaram a cruz, por isso que eles faziam coisas inefáveis, porque eles renunciaram a si mesmos, eles tomaram a cruz, eles iam em vários lugares levando o evangelho. Por isso, precisamos se levantar e pregar a palavra de Deus. Precisamos ir às aldeias, precisamos ir em lugares, em casebres, levar o evangelho para aquelas pessoas oprimidas. Por isso que Jesus, a Bíblia fala lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por causa das boas novas. Quando você levar o evangelho,
vidas serão alcançadas quando você pregar o Evangelho. Muitas vidas se achegarão perante a Cristo. Por que nós vimos que hoje em dia a nação angolana não se curva perante a Deus? Às vezes não é um meticismo, é porque homens líderes não se levantam para levar o Evangelho, não pregam o arrependimento, não falam a verdadeira natureza de Cristo. Porque quando o Evangelho é anunciado, ali há transformação. Por que a igreja primitiva crescia? Eles levavam o Evangelho, eles pregavam as boas novas, eles não se envergonhavam do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque são pessoas que se colocavam na brecha para levar as boas novas. Por isso que João Batista disse: produzir frutos dignos de arrependimento, porque quando o Evangelho é anunciado, ali há frutos dignos de arrependimento. Quando a Bíblia fala lá em Atos: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. Virá o tempo do refrigério do Senhor. É por causa do verdadeiro Evangelho ser anunciado. Os mártires foram homens que anunciavam a palavra. Charles Spurgeon, Charles Finney foram homens que levavam a palavra de Deus. Por isso, o Senhor só vai se alegrar quando nós levarmos as boas novas. Por isso, ide ao mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Por isso que Jesus disse: o Evangelho será pregado em cada canto deste mundo e virá o fim. Jesus ainda não volta porque há nações, há lugares ainda que não ouviram o verdadeiro Evangelho. Há lugares que as pessoas ainda não se curvaram perante a Deus. Leve a palavra de Deus, meu irmão. Por intermédio dessa mensagem, você que está caído, o Senhor está a te levantar agora. Você que está sem ânimo, Deus está a te dar ânimo de você levar o Evangelho, de apregoar o Evangelho, de ter compaixão pelas almas, porque as almas gemem, porque as almas estão caindo no pântano, porque não há atalaia, não há homens que se levantam para pregar o Evangelho. Irmão, um tempo é esse. Por isso que numa visão o Senhor me disse que os crentes estão no sono profundo. Acorda, meu irmão, leva o Evangelho, pregue o Evangelho. Paulo foram homens que levavam o Evangelho. Silas foram homens que levavam o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho para que vidas possam ser alcançadas. Estamos juntos, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém.